Você até me ajudou. Deixa eu compartilhar aqui, então. Olha lá. Deixa eu voltar um pouquinho. Ai, senhor, peraí. Estou compartilhando aqui onde a gente parou. Então, o que a gente vê aqui? As respostas dessa questão de verdadeiro ou falso estão aqui, conforme explicado até então, antes de eu cair, né? Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Certo? Agora, opa. Na questão 5, mostra um gráfico que nos dá a relação de quantidade de calorias gastas em função do tempo. Então, aqui nesse gráfico se pode ler muitas coisas para responder essas perguntas. Então, a letra A nos diz assim: em quantos minutos ela gastou 120 calorias? Então, eu vou aqui, ó, 120 calorias. Vou pegar minha canetinha para tracejar. 120 calorias. Quantos minutos? 8 minutos. Então, a resposta aqui, 8 minutos, certo? Quantas quilocalorias ela gastou em 4 minutos? Mesma coisa. 4 minutos, eu vou aqui, porque minutos está na horizontal, quilocalorias na vertical. E vejo que foram 60 calorias. Então, vou escrever 60 quilocalorias aqui. Essa é a resposta. Quantos quilocalorias ela gastou em 1 minuto? Eu posso usar tanto a primeira relação da letra A quanto a letra B. Eu posso fazer 120 por 8 ou 60 por 4, tá? E aí eu vou ter 60 dividido por 4, 15 quilocalorias. Certo? Então, as calorias gastas e o tempo de prática desse esporte são grandezas diretamente proporcionais? Claro que sim, olha lá. Quando eu vou 4 minutos, eu gasto 60. Se eu dobrar o tempo para 8 minutos, eu também dobro a quantidade de calorias. Isso significa que é proporcional. Em 4 eu gastei 60, em 8 eu gastei 120. E como aumentou as duas, é diretamente proporcional. Tá? E a gente pode justificar ali sim. Sim, pois dobrando o tempo de 4 minutos para 8, dobra-se as calorias de 60 para 120 quilocalorias. Certo? Essa seria a resposta da letra D. E depois pede o quê? A relação, a equação, considerando que Q é a quantidade de calorias e T é o tempo. Olha lá, a gente não viu que em 1 minuto a gente gasta 15 calorias por minuto? Então, qual que vai ser a minha relação? Se número de calorias é Q e T é o tempo. Vai ser Q igual a 15T. E não é? Quando T for 1, eu não vou gastar quilocalorias? Respondi isso na letra C. Quando T for 4, 4 vezes 15 não é 60? 4, 60. Quando T for 8, 8 vezes 15 não dá 120? Então, essa é a relação, é a lei de formação que define essa equação aí. Que é calorias igual a 15T. Certo? Isso aqui é a resposta da letra E. E até vou pôr aqui em cima, porque lá já está apertadinho. E, certo? E depois, deixa eu apagar isso aqui tudo. A gente tem essa questão para elaborar um problema que envolve grandezas diretamente proporcionais. Então, analisando esse gráfico, vocês podem montar um problema. O que a gente observa nesse gráfico? Que a gente tem uma proporção, né? Ou seja, quando alguma coisa é 40, deu 80. Se eu dobrar de 40 para 80, eu também dobro o meu Y
de 80 para 160. Então, são grandezas diretamente proporcionais, como já explicava o enunciado. Então, eu vou montar o meu problema agora e vocês montam o de vocês depois. Eu vou dizer, por exemplo, que 20 máquinas em uma indústria produzem 40 toneladas de parafuso. 40 máquinas produzem 80 toneladas de parafuso. 80 máquinas, 160. Ou seja, eu dobrei a quantidade de máquinas, eu dobrei as toneladas de parafuso produzidos. Isso é uma relação. Então, eu posso dizer aqui, dentro do problema que eu criei, mas pode ser qualquer outro, o que eu posso dizer aqui? Que a minha produção, ou seja, quantidade de parafusos, né? Produção de parafusos, produção em toneladas é proporcional ao quê? Ao número de máquinas. Quanto mais máquinas, mais eu vou conseguir, mais parafusos eu vou conseguir produzir. Então, esse é um exemplo, dentre outros. Certo? Depois a gente viu as grandezas inversamente proporcionais. O que é uma grandeza inversamente proporcional? É quando a gente aumenta um valor e o outro diminui. Não é como a gente viu aqui. Aqui, a gente aumentava um valor, aumentava o outro proporcionalmente. 20, 40, 40, 80. E assim ia dobrando junto. Inversamente proporcional quer dizer o quê? Por exemplo, se eu andar, quanto maior for a velocidade média que eu usar no meu carro, menos tempo eu vou levar. Isso é inversamente proporcional. E aí a gente viu hoje na aula o exemplo dos copos, que se eu tenho o mesmo litro para dividir, quanto mais copos eu tiver, menos quantidade cada um vai comportar para aquele mesmo litro, certo? Então, esse exemplo a gente fez na aula. E daí a gente parou aqui, né? Em grandezas inversamente proporcionais. Em algumas situações, as grandezas estão relacionadas de tal maneira que quando uma dobra, a outra é dividida pela metade. Quando uma triplica, a outra é dividida por 3. Se uma delas for dividida pela metade, a outra dobra, e assim por diante. Certo? São grandezas inversamente proporcionais. A velocidade é um exemplo assim bastante clássico nisso. Quanto maior a minha velocidade, menos tempo de percurso. Então, ele dá justamente esse exemplo aqui. Observe novamente os dados da tabela da página anterior. Veja que o produto entre os valores correspondentes das duas grandezas é sempre o mesmo. 9 vezes 10 é igual a 60 vezes 15, que é igual a 30 vezes 30, que é igual a 20 vezes 45. Eu sempre vou ter 900. Então, 900 é a minha constante. Sempre eu vou multiplicar por 900. Então, por exemplo, diz aqui, ó, determine em quantos minutos Clayton fará o percurso de sua casa ao trabalho se a velocidade for igual a 40. Então, eu vou calcular o tempo, 900 sobre 40, 22,5 minutos. Em seguida, analise se o valor encontrado corresponde ao indicado no gráfico. Se o tempo foi 40, olha lá. Se o tempo foi 40, qual que foi a velocidade encontrada? 22,5, que foi justamente aquela ali que a gente acabou de calcular. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Observem que quanto mais aqui a gente aumentar a velocidade, menor vai ser o tempo, porque mais rápido eu vou andar. Então, se eu for estender isso aqui, ó, eu vou cada vez baixando mais, mas menor o tempo. Quanto maior a velocidade, menor o tempo que eu vou levar para chegar. E isso pode ser visto aqui nesse gráfico. Ok? E daí vamos adiante aqui.
Daí eu até mostrei aqui a regra de 3. Como é que funciona quando é inversamente proporcional? Olha esse exemplo aqui, ó. A reforma de uma casa será realizada em 30 dias por 3 funcionários. Em quantos dias 5 funcionários fariam a mesma reforma? Tá vendo? Ó, 30 dias eu tinha 3 funcionários. E se eu tivesse 5 funcionários? Eu vou precisar de mais ou de menos dias? Menos dias, porque eu tenho mais gente trabalhando. Então, eu sei que essa regra de 3 aqui é inversamente proporcional. Quanto mais funcionários eu tiver, menor é o dia que eu vou ter, certo? Menos dias eu vou ter para ser feito isso. Menos dias eu vou levar para fazer essa reforma. E como é que a gente resolve uma regra de 3 lá do 7º ano inversamente proporcional? 3 está para 5. O que eu faço quando as flechinhas têm sentido inverso? Eu inverto a fração. Em vez de eu botar 30 sobre x, eu coloco x sobre 30. E daí eu resolvo do mesmo jeito pela regra da tesoura, pela regra do x, pela regra de 3. 5 vezes x é igual a 3 vezes 30. 5x é 90, x é 90 dividido por 3. 90 dividido por 5, né? Porque é o 5 que está multiplicando x, passa dividindo. Então, eu vou levar 18 dias. Eu vou levar bem menos dias com 5 funcionários. Claro, eu tenho mais gente para trabalhar. Então, isso é um exemplo de grandeza inversamente proporcional, em que a regra de 3, sempre que eu tiver as flechinhas aqui, ó, invertidas, eu tenho que inverter uma das frações para fazer a regrinha de 3. Certo? E aí, a gente tem alguns exercícios aqui depois para fazer. Certo? Que eu vou pedir para fazer na próxima aula. Que são inversamente proporcionais. Ok? Então, eu vou encerrar essa correção. E agora eu vou tirar as dúvidas do André. Espera aí. Deixa eu dar um stop aqui.